Vamos falar agora sobre planejamento dissertativo. Para o sucesso das ações na nossa vida, todos sabemos que precisamos, quase sempre, planejar essas ações. E quanto mais importante for essa jornada que nós vamos participar, mais cuidadosamente nós devemos preparar as etapas a serem percorridas, já que desse comportamento depende totalmente ou em grande parte a conquista dos nossos objetivos. Então, assim como nas nossas ações da nossa vida nós temos que planejar, o texto também precisa de um planejamento. Se for um trabalho que nós realizamos várias vezes, será mais conveniente ainda que o nosso planejamento atinja o estado de método. Tá? Eu coloquei aqui as hashtags para vocês com os principais elementos, de cada fala que eu vou fazer aqui com vocês hoje. Então, coloquei aí, método, rotina, importante. Por quê? Se nós vamos fazer o trabalho várias vezes, no caso, vocês vão fazer um texto várias vezes na escola, nos vestibulares, depois quando vocês entrarem na faculdade também, vocês vão fazer muitos textos, acreditem em mim, muitos textos. Então, é importante que nós conseguimos atingir um estágio de método no nosso planejamento, de rotina, que vai nos levar à perfeição em menos tempo. A produção de um texto, gente, é algo meticuloso e depende de ações interrelacionadas, que eu coloquei aqui também na hashtag para vocês. Essas ações têm que ser interrelacionadas e sequentes, mas não podemos deixar elas mecânicas, visto que reproduzem pensamentos diferentes, de autores diferentes, acerca de determinado tema. O planejamento do texto, ele tem que ser produzido, ele deve ser calcado numa sequência rigorosa, seja qual for a modalidade e o tema. Apesar de não deixar mecânico, vocês têm que deixar um plano, assim, ter um plano para escrever. Não pode simplesmente pegar a folha e ir lá e escrever qualquer coisa. Tem que ter um plano a ser seguido, E essa aula tem duas partes, tá? Parte A e parte B. A primeira parte eu vou ensinar para vocês até o análise da introdução, certo? Bom, a parte A, nós vamos aprender, nessa parte, que é importante ler a coletânea, identificando o tema e anotando as ideias. O que é a coletânea, pessoal? São os textos de apoio, Esse contato com esses textos de apoio é um momento importante na produção do texto, principalmente do dissertativo, Porque é por meio desses textos de apoio, que nós temos a oportunidade de ampliar as informações acerca do tema abordado. Então, da coletânea, a gente pode extrair alguma ideia, Dessa ideia pode se tornar um argumento, que pode vir a se tornar também a cereja do bolo do texto, Quando nós estamos construindo o texto, essa cereja do bolo, que vai ser o diferencial mesmo no seu texto. Já que esse conjunto de textos que forma a coletânea, normalmente apresenta boa qualidade. Até porque geralmente foi produzido por profissionais da área, com tempo disponível, com o qual nós não temos no momento da prova, Esses textos, eles são selecionados não à toa. Além disso, você pode anexar uma ideia própria a algum dos textos de apoio ao fazer o seu texto. E muitas vezes, o que eu coloquei para vocês de desenvolvimento de raciocínio é que a coletânea vai ajudar vocês a pensar de uma forma que às vezes vocês não tinham identificado antes. Faz sentido algo para vocês, de acordo com o texto que você tiver contato, que às vezes não é uma coisa que você tinha contato no seu dia a dia, fazendo você pensar de forma diferente. Aqui eu coloquei anexando alguma ideia própria. Essa parte, pessoal, é onde vocês vão colocar a marca de autoria de vocês. Porque aproveitar as ideias da coletânea é importante, Mas a gente não pode abrir mão de uma ideia própria.
que vai dar ao texto essa marca que eu falei, de autoria, né? O registro do seu pensamento, da sua visão de mundo, da sua posição pessoal diante do assunto que está ali, que está sendo discutido. E esse aspecto é valorizado por todas as bancas, né? Examinadoras de vestibular, pela sua professora, seja de faculdade, de curso, de escola. Toda vez que você colocar a sua própria ideia num texto, né, e a professora perceber que tem um embasamento, você com certeza vai ser mais valorizado, né? O seu texto vai ser mais valorizado. Tá, vamos lá. Produzindo a introdução. As 3 hashtags que eu deixei aqui para vocês é tese, posição do autor e direciona a discussão. Por quê? A introdução, gente, ele é um momento dos mais importantes na produção do texto dissertativo. Por quê? Porque a introdução, ela contém a tese. Ela deve conter pelo menos, né? Quando você vai fazer o seu texto, a sua introdução, ela tem que conter a tese. Ela tem que conter a sua tese. Então, né, depois nós vamos ver nas nossas outras aulas que a tese, ela contém uma proposição do autor diante do tema, né? E é por isso mesmo que ela direciona a discussão. Se a discussão estiver de acordo com o direcionamento, que é um dos aspectos indispensáveis da dissertação, né? É a coerência entre argumentação e tese. A professora Letícia, lá na aula sobre Enem, ela comenta sobre coesão e coerência. Se alguém depois quiser assistir, é importante para vocês, né? Então, se o que eu trouxe aqui na introdução de tese tem que ser coerente com o que eu vou escrever nos próximos parágrafos, né? Bom, selecionando ideias. Quando você lê a coletânea, geralmente, né, você vai anotar ideias durante essa leitura. É importante que vocês selecionem algumas, 2, 3, e que elas sejam coerentes com a sua tese novamente, né? E tomem cuidado, gente, examinem, vê se faz sentido o que vocês selecionaram ali, vê se vai fazer diferença no texto de vocês, vê se vai ser relevante, né? Não vai colocar qualquer coisa também. Importante. Chegamos nessa parte agora, né? Construindo a argumentação. Agora que você já fez a sua introdução, você vai construir uma argumentação. A argumentação, pessoal, ela tem que se fundamentar numa ordenação das ideias, que ela seja numa sequência lógica, né? Porque tem que formar um raciocínio eficaz. Porque é ali que as ideias vão, né, acontecendo naturalmente, vão acontecer com naturalidade. Se você fizer as coisas numa sequência lógica, né, tudo vai parecer mais natural. A seleção desses argumentos, ela tem que ser esquematizada após a leitura da coletânea, né, para ter certeza de que vai haver uma compreensão do tema a ser desenvolvido. Então, na hora que você estiver ali fazendo o seu rascunho, pensa, ó, isso aqui faz sentido? O que eu falei? Casa com as ideias de cima? Tem relação com a introdução? Não tem? Tem que pensar nisso. Esses argumentos, pessoal, eles têm que ocupar um parágrafo, tá? Um parágrafo para cada argumento, certo? Que é o suficiente para você expor o seu pensamento de forma plena, né? Sem medo de escrever demais. Só que evita, gente, repetir a mesma palavra, repetir as mesmos conceitos, sabe? Tenta não colocar coisa muito óbvia, coisas banais. E assim, muito importante é que um parágrafo seja conectado com o outro. Não posso simplesmente escrever qualquer coisa num parágrafo, pular para o próximo e já não ter mais sentido, já não ter mais conexão. Eles têm que estar conectados entre si. É muito importante.
Bom, produzindo a conclusão, né? A conclusão é para confirmar a defesa da sua tese, que lembra que lá na introdução vocês começaram a tese lá. Então, se eu coloquei o começo de uma tese, o que é que eu estou desenvolvendo, o que é que eu estou defendendo, aí eu vou começar, depois eu venho com a argumentação, ó, é por isso, esses são os argumentos que fazem que eu defenda a minha tese. A conclusão é justamente para confirmar essa tese que vocês produziram, né? Que é o último parágrafo. Aí, mais uma vez, gente, toma cuidado para que, hora que fechar o texto, seja coerente com o tema, seja coerente com o que você aplicou em cima, o que você escreveu. Releia, né? Precisa, pessoal, precisa muito. Depois aqui, nós temos a análise do rascunho, que sim, é a última oportunidade para você melhorar o texto antes de passar a limpo. Então, é a sua oportunidade. Ali você vai limpar incorreções, você vai ver o que tem de... Às vezes você não prestou atenção no que você estava escrevendo, acha um erro ali de gramática, acha um erro de uma palavra escrita errado, ou uma vírgula no lugar errado, crase onde não tem, faltando onde que devia ter. Gente, cuidado, né? Esse momento é um momento que exige muita atenção. Presta atenção no texto, lê mais de uma vez antes de passar limpo, certo? Tem que dar muita importância para essa etapa. Muita, muita importância. Agora, eu vou ensinar um pouquinho para vocês mais a fundo sobre a introdução, tá? Coloquei aqui para vocês, destaquei essas duas hashtags aqui, que é convencer o leitor e determina o tom do texto, né? Que são duas chaves em relação à introdução. Bom, gente, por que texto dissertativo? O que significa isso? Significa expor suas ideias, né, a respeito de um determinado assunto. Então, toda vez que você tiver que expor suas ideias, é a dissertação. Especificamente, pessoal, o texto dissertativo argumentativo tem o objetivo de discutir os pontos de vista, né? Você vai analisar os vários aspectos do ponto de vista, vai apresentar argumentos que vai justificar esse ponto de vista, vai tentar convencer o leitor, né, da validade desse ponto de vista que você está defendendo ali. Você é o autor do texto, então você tem que tentar convencer o leitor de que você está certo, de que a sua ideia faz sentido, né? Então, nesse sentido aí, a informação e a capacidade crítica, né, elas constituem suporte essencial. Quem pretende convencer precisa, né, principalmente por meio da palavra escrita, precisa questionar a realidade social do mundo e dos semelhantes. Importantíssimo. Quais são as 3 partes estruturais de uma dissertação? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão que a gente já falou aqui. Dessas partes, pessoal, a única que pode ser dividida tradicionalmente, classicamente, em mais de um parágrafo é o desenvolvimento. É o ideal, né? Introdução, um parágrafo, desenvolvimento, depois a conclusão, um parágrafo também. Desenvolvimento pode ser dividido em outros parágrafos, mas a introdução e a conclusão não. Cada uma dessas partes, né, introdução, desenvolvimento, conclusão, que é o triozinho que vocês sempre escutam, vai ser estudado nessa aula sobre planejamento do texto da estrutura. Nós vamos ver com detalhes a partir de agora, ok? A introdução, pessoal, ela é formada pelo primeiro parágrafo. Ela determina o tom do texto, o encaminhamento do desenvolvimento, a estrutura básica. Independentemente do estilo que você tiver, ou que você apresente ali para fazer um texto, a introdução ela define direta ou indiretamente o tema que vai ser abordado. Apresenta uma tese, ou seja, um ponto de vista que você terá que defender ao longo do texto, certo? E sempre relembrando que tem que ter relação com o tema proposto, certo? Vamos lá então. Vou falar para vocês agora sobre os tipos de introdução. Vou dar alguns exemplos, então prestem por favor muita atenção, porque eu não coloquei os exemplos escritos, tá?
Eu vou apenas ler para vocês uns exemplos que eu separei aqui. Vamos lá. Ó, nós temos esses tipos de introdução. Temos a declaração inicial, a divisão, a citação, a alusão histórica, definição, proposição, interrogação, convite e suspense. Eu lerei para vocês exemplos que eu trouxe de cada um deles, tá bom? Então prestem bastante atenção. O que é a declaração inicial? A declaração inicial, pessoal, ela corresponde a qualquer frase que vai emitir uma informação sobre um fato, só que em tom neutro. Então vamos supor que você coloca lá assim: em plena Rua Marechal Floriano, no centro, ainda existe um palacete neoclássico com jardim, lago e cisnes de verdade. É o Palácio Itamaraty. Tem alguma posição aqui? Não, apenas um tom neutro. Eu estou só falando que existe esse palácio e como ele é. Não tem posição nenhuma ali, tá? Depois, a divisão, né? Baseia-se na presença de dois ou mais termos a serem discutidos. Um exemplo, você coloca lá: a fórmula da estabilidade democrática europeia está no equilíbrio em torno de duas grandes forças políticas. De um lado, o social-democrata, de outros, os liberais. Um outro exemplo aqui, você pode colocar: só 3 homens conseguem mudar fundamentalmente a história: os estadistas, os militares e os historiadores. Ou seja, você coloca ali na sua introdução 2 ou mais termos, né, para ser discutidos. No primeiro exemplo ali que eu coloquei, ele deu o exemplo de 2 lados, né, social-democrata e liberais. Depois, no segundo exemplo que eu falei que só 3 homens conseguem mudar fundamentalmente a história, ele dá 3 elementos: os estadistas, os militares e os historiadores. Depois, pessoal, na citação, a citação ela vai apresentar a opinião de alguém de destaque sobre o assunto do texto, né? Uma pessoa que é uma autoridade, uma pessoa que já fez algo sobre aquele tema, tá? A intenção, gente, para fazer essa citação, ela pode ser tanto ilustrativa ou para valorizar o texto mesmo. Que nem eu trouxe para vocês vários tipos de citação nas minhas aulas. Por quê? Para deixar mais rico o conteúdo. Então, eu vou dar um exemplo. Você coloca lá, entre aspas, né, bonitinho. Há muita gente complicando o presidente, inclusive o próprio presidente, costuma dizer um governador. Trata-se de uma inconfidência que permeia as confidências da maioria dos governadores. Então, aqui se eu estou falando que um governador disse isso sobre o presidente, né? Quem é um governador? É uma figura importante, é uma autoridade. Então, se ele está dizendo, é porque deve ou é possível que seja verdade, né? Ele vai dar uma valorização, né, nesse texto. Ele vai ilustrar também, porque ele vai mostrar, né, uma imagem se cria na nossa cabeça desse governador falando isso, né? A alusão histórica. A alusão histórica, gente, nada mais é que a apresentação de um fato do passado que se relaciona de alguma forma com uma coisa do presente, né? Um fato do presente. E serve de ponto de reflexão, né, entre o presente e o passado, seja pela semelhança ou diferença, né? Então, se eu colocar assim lá, ó: há 30 anos, a ideia de um negro no banco da frente de um ônibus assustava boa parte dos americanos. Há 30 anos, um negro na escola dos brancos assustava boa parte dos pais. Os sustos passaram, o racismo americano acabou-se, e o pastor Jesse Jackson bate com força na porta do último baluarte do poder, a Casa Branca. Então, se eu trouxe esse elemento do racismo há 30 anos atrás, né? Eu trouxe agora o que está acontecendo agora, né? Que no caso o pastor lá, Jesse Jackson, conseguiu algo na Casa Branca em relação ao racismo. Então eu estou colocando, ó, esse fato histórico que aconteceu tem relação com o que está acontecendo agora. Isso fortalece, né, a minha argumentação, a minha tese. Se eu colocar assim: quem joga bola é menino, menina brinca com boneca. Mulher que pratica esporte se masculiniza. Durante séculos,
Pensamentos desse tipo afastaram as mulheres do esporte. O que eu tô fazendo? Tô fazendo uma alusão histórica, um pensamento que sempre aconteceu na sociedade, certo? Traz riqueza, né? Vocês percebem que diferença que faz? Eu colocar só a minha opinião e colocar coisas concretas, né? Fatos históricos, citar alguém que tem mais conhecimento, né? Já faz uma diferença e tanto. Bom, gente, a definição. Geralmente, né? Ela tá nos textos científicos. E ela vai explicar, né? Uns termos que compõem as consequências, né? Que vêm do conhecimento científico. Por exemplo, se eu colocar lá, hipótese é uma coisa que não é, mas se a gente diz que é para ver como seria se fosse. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu defini hipótese, né? Defini hipótese. Então, isso é uma definição. Você vai lá e coloca. Ah, língua portuguesa é isso. Dá muito valor ao seu texto, né? Principalmente esteticamente falando. Fica muito bonito, né? Mostra conhecimento também. Isso é muito legal. A sexta aí eu coloquei proposição, né? A proposição, gente, ela vai seguir o modelo da epopeia clássica, né? Que são as epopeias? As epopeias clássicas, a Ilíada, né? Odisseia. O que ela vai fazer? Vai seguir esse modelo no qual o poeta declarava o objetivo maior ao fazer a determinada obra, explica, né, o autor ele explicita os seus objetivos, dando para o desenvolvimento o mesmo tom didático que esse tipo de introdução condiciona, né? Então vamos supor, você coloca lá, o que se vai tentar é justamente entender os motivos que levam as pessoas a eliminarem de suas mentes recordações desse tipo, em condições tão traumáticas que nada lhes sobra como ponte para essas lembranças. Na sétima, interrogação. Bom, gente, pode ser um questionamento real ou dialético, né? Se for real, o desenvolvimento do texto, ele pode apresentar uma resposta direta, ou mais de uma resposta também. Agora, se for dialético, é um recurso retórico, né? Que o texto se desenvolve pela análise do motivo da pergunta. Então, se eu colocar assim lá, o Brasil conseguirá erradicar o analfabetismo funcional que aumenta a cada ano? É um questionamento real ou dialético? Depende do que você vai fazer depois. Aí, de acordo com o que você tiver de intenção, né? Você vai escrever os seus argumentos abaixo. O oitavo é o convite. Esse convite, né? Ele é uma proposta para a pessoa que está lendo, para o leitor. Né? Ele vai pedir ali, propor para que ele participe de alguma coisa apresentada no texto, né? Vamos supor, você coloca lá, quer se sentir seguro, ter o sucesso pretendido? Faça parte desse time de vencedores desde a escolha da profissão. Essa é uma forma de introdução, né? Que é um convite para o leitor mesmo do texto. E a última, pessoal, é o suspense. É basicamente a suposição, né? Que alguma informação negada ou acrescida, né? Uma certa passagem de tempo faz aumentar a curiosidade de quem está lendo, né? Vai incitar a curiosidade no leitor. Então, se eu coloco lá, a maioria não acreditava mesmo. Fotos em revistas inglesas, em grande quantidade, mostravam que era muito difícil de admitir. Nenhuma mãe de família iria usar aquilo em público, né? Ele vai usar artifícios da linguagem, das palavras, para criar essa sensação de suspense. Será que sim? Será que não, né? Será verdade? Será mentira? Cuidado, tá, gente? O importante é a prática da escrita, como eu disse na minha primeira aula lá, né? Que fala que só quem lê, que escreve bem. Isso não é verdade, tá? Quem escreve bem é quem pratica a escrita. Então, se você não tem prática com esses tipos de introdução, faça, né? Faça uma de cada, tente, procure como fazer uma declaração inicial, passo a passo. Né? Esse curso, pessoal,
ele é mais teórico, né? Para a prática mesmo, vocês vão ter que procurar, pesquisar, porque o estudante é isso, né? O estudante ele é um pesquisador eterno, ele nunca para de pesquisar. Eu sou professora e mesmo assim continuo estudante, né? Então eu preciso pesquisar também, preciso estudar, né? Muitas coisas eu não vou encontrar nos livros, não vou encontrar no curso da faculdade. E nós temos uma ferramenta incrível que é o Google, né? Ali você tem acesso ao mundo. Pelo YouTube aqui também, né? Nós temos acesso a tudo. Hoje em dia é muito mais fácil para vocês encontrarem. Então dediquem-se. Tá, vamos lá então. Ó, eu trouxe aqui para vocês mais uns tipos de introdução, tá? Eu tenho essa comparação, né, que é a comparação social e geográfica. Eu posso ter a contestação de uma ideia ou de uma situação também. Eu posso ter uma enumeração de informações, uma caracterização de espaços ou aspectos, uma narração de um fato e uma apresentação de dados estatísticos. Na comparação, basicamente o que você vai fazer é comparar uma coisa com outra. Então, vamos supor, vou ler aqui para vocês um exemplo. Em países capitalistas, o trabalho é tanto meio de opressão quanto de libertação. Para os assalariados, é a síntese das injustiças sociais. Para o empresário, é o mais bem acabado exemplo da livre iniciativa. Dessa contradição nasce a angústia do lucro. Na contestação da ideia da situação, né, você vai, que nem a pessoa colocou aqui, entre aspas, a situação, né, a citação, desculpa, a citação, tá lá, o trabalho enobrece o homem. Aí, por trás dessa máxima, esconde-se a divisão do trabalho que avilta, usurpa, desgasta, sem enobrecer. Faltam a ele a realização, a estabilidade e a valorização. Então, ele está contestando essa ideia do trabalho que enobrece o homem. Na enumeração de informações, eu tenho um exemplo aqui, ó. Escolha profissional. Eis o grande problema. Remuneração, satisfação social, status são elementos que dela fazem parte. Nem sempre o fazem. Nesse caso, o fracasso é a luz no fim do túnel. Então, o que ele fez aqui? Ele enumerou informações. Ah, escolha profissional. O grande problema é o quê? Remuneração, satisfação social, status. Certo? Isso aí é enumerar informações. A caracterização de espaços ou aspectos, vocês podem fazer o quê? Olha que exemplo incrível que tem aqui. O som ensurdecedor de teares, a atmosfera saturada de usinas, a monotonia de escritórios e o estafante, serviço doméstico, são essas as várias caras da servidão que se esconde sob o nome de trabalho. Olha o que ele fez aqui. Caracterização do espaço, dos aspectos do lugar, do texto. Ele cria uma imagem na sua cabeça quando ele diz assim, ó, o som ensurdecedor dos teares, a atmosfera saturada de usinas, a monotonia de escritórios e o estafante do serviço doméstico. Você consegue criar essa imagem na sua cabeça, né? Isso é a caracterização de espaços. A narração de um fato tem um bom exemplo aqui também, ó. 4:30 da manhã, marmita pronta, ele encaminha-se para a obra, onde é servente de pedreiro. Sabe que só vai sair às 6 da tarde, completamente exausto. Essa é a rotina de milhões de brasileiros. É a tal da mão de obra desqualificada que qualifica o Brasil. Certo? Então ele narrou aqui a rotina de um ser humano, né? Uma pessoa que é pedreiro. E a apresentação de dados estatísticos, gente, é o que muitas pessoas costumam fazer, né? Ele colocou um exemplo assim: quando se divulgou o perigo relacionado à AIDS, havia grupos de risco. Hoje, há situações de risco e nessas situações, o percentual de uma mulher a cada 2 homens. Segundo os dados mais recentes, assusta todas as consciências, né? Então, ele colocou a apresentação de estatística mesmo. Ó, pessoal, vamos lá para um exercício aqui que eu coloquei para vocês. Gente, esse é um texto de apoio, né? É um texto de apoio para um exercício da UESP. Então, eu vou ler para vocês aqui que o Carlos Alberto Faraco, ele
fez um especial para a Folha de São Paulo, tá bom? Então vamos lá. É lastimável quando alguém simplifica em demasia as realidades complexas, perde a proporção dos fatos e se põe a fazer afirmações desprovidas de qualquer fundamento. Enquanto essas simplificações permanecem nos limites estritos do idiosincrático, parece não haver maiores problemas, afinal, cada um acredita naquilo que bem lhe apraz. Contudo, quando essas simplificações ultrapassam tais limites e começam a sustentar ações com repercussão para além do idiosincrático, a situação se torna, no mínimo, preocupante. É o que tem ocorrido ultimamente com uma certa discussão em torno da língua. Nessa área, há, sem dúvida, questões maiúsculas a serem enfrentadas. O Brasil precisa desencadear um amplo debate com a vista à elaboração de uma nova política linguística para si, superando os efeitos deletérios de uma situação ainda muito mal resolvida entre nós, como procurei mostrar no texto publicado no Caderno Mais de 23 de 5 de 2001. Ó, pessoal, eu esqueci de falar que o nome do texto é o maiúsculo e o minúsculo, tá? Essa nova política deverá, entre outros aspectos, reconhecer o caráter multilingüe do país. O fato de o português ser hegemônico não deve nos cegar para as muitas línguas indígenas, europeias e asiáticas que aqui se falam, multiplicidade que constitui parte significativa do patrimônio cultural brasileiro. Ao mesmo tempo, deverá reconhecer a grande e rica diversidade do português falado e escrito aqui, vencendo de vez o mito da língua única e homogênea. Será preciso incluir, nessa nova política, um combate sistemático a todos os preconceitos linguísticos que afetam nossas relações sociais e que constituem um pesado fator de exclusão social. Incluir ainda um incentivo permanente à pesquisa científica da complexa realidade linguística nacional e a ampla divulgação de seus resultados, estimulando com isso, por exemplo, um registro mais adequado em gramáticas e dicionários da norma padrão real, bem como das demais variedades do português, viabilizando uma comparação sistemática de todas elas, como forma de subsidiar o acesso escolar, hoje tão precarizado, ao padrão oral escrito. Apesar de termos essas tarefas maiúsculas à frente, foi uma questão minúscula que, a partir de uma grosseira simplificação dos fatos, acabou por tomar corpo em prejuízo de todo o resto. A presença de palavras e expressões da língua inglesa em determinadas áreas do cotidiano. Uma observação cuidadosa e honesta dos fatos nos mostra que, proporcionalmente ao tamanho do nosso léxico, composto por cerca de 500 mil palavras, esses estrangeirismos não passam de uma insignificante gota d'água, algumas poucas dezenas, num imenso oceano. Mostra-nos ainda mais, e aqui um dado fundamental, muitos deles, pela própria ação dos falantes, estão já em pleno refluxo. A maioria terá, como em qualquer outra época da história da língua, vida efêmera. Quem que é o Carlos Alberto Faraco, né? Ele é professor de Linguística da Universidade Federal do Paraná e coautor com Cristóvão Tesa de Prática de Texto para Estudantes Universitários. Então, esse texto, vocês viram, falou sobre a língua portuguesa, certo? Então, vamos lá. Vamos para os exercícios. Esse exercício aqui é da UESP. Então, vamos ler a pergunta. Em todo o texto, o autor optou por usar a primeira pessoa do plural, nós. Com esse recurso, ele pretendeu a. Aproximar os padrões linguísticos da fala informal. B. Incluir-se entre os destinatários de sua argumentação. C. Facilitar a compreensão dos sentidos do vocabulário usado. D. Tornar seu texto mais compatível com a língua culta. E E. Destacar os usos do atual português brasileiro. E aí, o que vocês acham que é? Lembrando que ele usou o nós durante o texto todo. Bom, a resposta, deixa eu pegar minha ferramentinha aqui. Quem já assistiu as minhas outras aulas já sabe. Vou pegar minha ferramentinha. A certa é a letra B,
certo? O que ele tentou com esse recurso de colocar a primeira pessoa do plural, né, durante o texto? Se incluir nos destinatários da sua argumentação, ou seja, ele está argumentando para tentar convencer alguém, inclusive a ele mesmo, né, que ele se colocou, nós, né, o povo brasileiro, nós, pessoas que trabalhamos com linguística, pessoas que falamos da língua, pessoas que se interessam pela língua, ele se incluiu, né, esse recurso pretendeu colocar ele também como parte do problema e parte da solução, né? Então vamos lá. O próximo. A oposição que o autor estabelece entre questões maiúsculas e questões minúsculas, ele se inicia no texto pelo segmento. A. Será preciso incluir nessa nova política. B. Ao mesmo tempo, deverá reconhecer. C. Apesar de termos essas tarefas maiúsculas à frente. D. Uma observação cuidadosa e honesta dos fatos nos mostra que. E E. Mostra-nos ainda, e aqui um dado fundamental. E aí, o que vocês acham? A oposição que o autor estabelece entre questões maiúsculas e minúsculas. Onde que ela começa, essa oposição? Lembra lá, ó. O que é oposição, hein, gente? O que vocês acham que é? Ó, a oposição aqui, ela se dá pela letra. Peraí, gente, deixa eu colocar minha tool aqui para funcionar. Minha ferramenta. Se dá pela letra C. Apesar de termos essas tarefas maiúsculas à frente. Então, nossa, ficou horrível, né, gente? Peraí, deixa eu refazer. Aqui, letra C. Então, se ele está falando que, apesar dessas tarefas maiúsculas, tem essa minúscula também, que no caso seria o estrangeirismo, né? A gente usar palavras na língua inglesa para nos comunicarmos em português, que é o que eu acabei de fazer agora, chamando a minha ferramenta de tool. Aqui para as pessoas que não sabem, eu sou professora de inglês também, então eu convivo muito com esses estrangeirismos. Apesar dessas tarefas maiúsculas, né? Ele apresenta depois como oposição às tarefas minúsculas. Certo, gente? Muito produtiva essa aula, muito bom esses exercícios. Eu tenho uma tarefa para vocês. Vamos lá, um desafio. O que eu vou pedir para vocês aqui? Uma pesquisa, gente, sobre a coletânea pedida pelos vestibulares, tá? Para uma seleção, né, uma pré-seleção, para um desenvolvimento de uma redação, de um texto dissertativo argumentativo. Dissertativo, desculpem. Não esquece, gente, de fazer o relatório dos resultados dessa pesquisa, né? Usa o Google, pode usar o Google, mas não esquece de fazer o relatório, porque depois vocês vão precisar usar. Então, essa aqui é a coletânea da Unesp. Pediram isso aqui para esse tema. Nesse ano aqui do Enem, foi esse tema. Qual foi a coletânea? Assim, gente, demora para você ir atrás desses dados, né? Não faça uma pesquisa superficial, faça uma pesquisa boa mesmo. Porque a coletânea, lembra lá quando eu expliquei para vocês, a coletânea não pode ser ignorada, né? Então ela é muito importante para vocês formarem os argumentos, dá um suporte para vocês. Então, assim, gente, mínimo 2 horas, tá? Para essa tarefa. Não subestimem a tarefa, tá? Só porque é uma pesquisa. Pelo contrário, a pesquisa ela exige, certo? 2 horas pelo menos para dedicação dessa atividade. Terminou a atividade? Pode enviar para correção no nosso e-mail, tá bom? Ó, professora, já selecionei a minha coletânea, é essa, certo? Com o nome, tá, gente? Por favor. Né? Nome ou com um e-mail que tenha um nome, né? Se tiver Naruto 123, a professora não vai saber quem é. Então, mandem lá, professora de língua portuguesa@gmail.com, ok? Bom, gente, é isso por hoje. Essa é a parte A, vamos terminar a parte A agora e depois temos a parte B, certo? Muito obrigada, pessoal!